Por mais que eu tente explicar, não consigo te tornar concreto, abstrato que só eu sinto. E aí, gente, tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês. Eu cortei o cabelo, dá pra ver que eu cortei o cabelo. Se você não tem problema na cabeça, se você não é um retardado ou um deficiente visual, você percebe que eu cortei o cabelo. O volume da touca tá menor. Mas enfim, andei meio ocupado essa semana com algumas coisas importantes. Não veio o caso que está. Não tenho muito o que falar dessa semana. Foi uma desgraça só, né? Chaves faleceu e virou uma confusão. Todo mundo falando do Chaves, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que era muito importante. Fez parte da minha infância também, mas eu não considero uma série tão importante. Pra mim foi mais os desenhos que fizeram parte da minha vida. Mas o Chaves, o ator Roberto Bolanhos, ele foi um cara que inovou o humor mundial, assim, a partir do momento que ele apareceu. Com os personagens dele, com o tipo de humor que ele fazia, que era meio que um humor inocente. Ele tratava sempre com as pessoas mais humildes, não precisava palavrão, nada, uma coisa forçada pra fazer as pessoas darem risada. Só com a simplicidade que ele tinha. Tanto no Chapolin, quanto o Chespirito e o Chaves, assim. E o Chaves foi o marco da história dele, da carreira dele, né? Que foi um menino pobre, simplesmente um menino pobre, mas que ao mesmo tempo ele até que era feliz. Ele podia ser a história de qualquer pessoa, ele podia estar retratando a história de qualquer garoto pobre do mundo. Isso que fez as pessoas se identificarem, porque era um humor simples e que as pessoas se identificavam com o humor que ele fazia. E também ontem, até essa madrugada, meio que o texto da lei, do projeto de lei número 36 de 2014 foi aprovado, que é basicamente essa que é conhecida como PLN 36. E a PLN 36 basicamente é a lei do calote. Para simplificar, é como se você fosse o dono de uma empresa. E você tem uma empresa e você tem o contador. E você tem uma meta para atingir para manter o caixa positivo. Por exemplo, a sua meta é de, sei lá, 80 mil no mês, e para você ficar tranquilamente por outro mês, você tem que pelo menos estar com uma folga. É isso que tipo era a meta do superávit, que estava sendo debatido, que passando por um país, por um governo, basicamente o governo obrigatoriamente no fim do mandato ou no fim de cada ano, ela tem que atingir uma meta. A meta era, se não me engano, 141 bilhões. Acho que era isso, 141 bilhões ou trilhões, alguma coisa assim. E para isso, pro caixa ficar positivo, basicamente, eu vou voltar a falar como se fosse uma empresa. Aí você tem contador. Esse contador calcula sua meta, só que ele é meio que ele te engana. Por exemplo, a sua meta é 141 mil, por exemplo, para ficar parecido. 141 mil reais para fechar o caixa, para ficar positivo, para passar pro próximo ano, para você não ficar começando o ano negativado. E basicamente esse cara faz uma falcatrua, modifica alguns documentos, alguns recibos e tipo a sua meta ficou, sei lá, 70 mil, mas na nota ele colocou como se tivesse ficado positivo, até a mais. E basicamente esse projeto de lei torna que a pessoa não tem obrigação, o governo não tem obrigação de entregar caixa positivo, assim. Estabelecer essa meta, então não precisa atingir essa meta para ficar positivo, então ele vai ficar muito abaixo, mas vai ser como se estivesse positivo. Então essa lei basicamente o governo, seja qualquer governo, ele não tem, no fim do mandato, não tem obrigação de entregar o caixa positivo, ou seja, não tem obrigação de deixar um dinheiro a mais pro próximo governante estabelecer, fazer as coisas que ele tem que fazer, investir corretamente. E essa lei é basicamente isso, e favorece a Dilma. Basicamente o governante atual, não só Dilma, os outros governantes aí. E basicamente isso é que essa lei, ela vai favorecer a corrupção. A gente o governo vai terminar o ano com o caixa negativado, e o próximo candidato que vai ser ela não tem obrigação de atingir a meta, de passar pro próximo governante. Basicamente é isso essa lei. É a lei do calote. A gente vai ficar totalmente, a gente não vai receber os investimentos necessários. Também o PAC, ele não vai ser considerado mais um
investimento no governo. O governo tem mais obrigação de investir no PAC. E muitas obras do PAC estão paradas, faz muito tempo, coisa de 2, 3 anos parado. A partir do momento que começou esse projeto de aceleração do crescimento. Sei lá, a gente pode ver no jornal que as pessoas que foram protestar foram expulsas pelo seu presidente, o cara que estava presidindo na época ali, naquele dia, o Renan Calheiros, que, se eu não me engano, ele já tem casos de corrupção. Estava sendo investigado e não podia assumir uma posição dessa, não podia nem ser eleito de alguma forma. Isso mostra que o povo é cego, esquece que ele teve envolvimento com corrupção, continua lá, ele não tem direito de expulsar. O Congresso é como uma repartição pública qualquer um pode entrar lá e protestar à vontade, apesar que quem estava protestando é da maioria opositora contratada pelo PSDB, e tem algumas outras pessoas que foram ontem e fizeram vigília contra essa medida, que não tinha nada a ver com o partido, assim, eram militantes apartidários. Isso foi uma coisa muito massa, só que, por mais que seja divulgado toda essa lei, ela não tem um alcance midiático tão grande quanto um jogo de futebol, uma novela, para o povo saber um pouco o que acontece. Enfim, fiz esse vídeo hoje para meio que informar para vocês sobre o que é esse projeto de lei, para você ficar mais esperto, que esse projeto de lei é basicamente como se fosse do 1984. As coisas não estão como a gente percebe, não tem obrigação de atingir aquela meta, o governo. Assim como no 1984, o governo não tinha obrigação de atingir a meta, ele modificava tudo para dizer que estava dentro do conforme. E essa lei basicamente vai servir para ocultar muita coisa, inclusive a inflação. A gente vê sempre no jornal que a inflação está controlada, mas realmente uma mentira. Então pense bem, você tenta pesquisar mais além do que você está vendo, que eu também não tenho uma base mais sólida para falar sobre essa lei, sobre esse caso, sobre esse assunto. Então você pesquisa mais na internet aí para você ficar mais por dentro desse assunto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de favoritar, de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, e a partir da semana que vem, da semana que vem, os vídeos vão estar sendo postados toda sexta-feira. Então até o próximo vídeo.